também está relatado nos outros evangelhos, Jesus ele também ilustra sobre a questão da criança. Mateus 18, verso de 1 a 4. Mateus 18, verso de 1 a 4. Diz o seguinte: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Oremos. Deus e Pai amado, fala aos nossos corações nesta reflexão desta noite, Senhor, que a Tua mensagem, a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações, Senhor. E como crianças nós possamos entender de uma forma simples o Teu recado, mas que ele incomode os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nos outros relatos, lá em Marcos, está relatada essa mesma história aqui e fala que os discípulos estavam chegando em Cafarnaum, depois de uma viagem. E naquela época não tinha os carros modernos que a gente tem hoje, com ar-condicionado, com seu conforto, com exceção do Kinder Ovo, obviamente. Mas os carros modernos que se tem hoje, e a gente vai e a gente curte a viagem. Mas eu fico imaginando uma viagem feita a pé, nos jumentos, quem sabe nos camelos, com o sol batendo na cabeça. E se tem algo que nos deixa irritado é fome, sono e eu particularmente também no calor. Imagina juntar os três depois de uma viagem e as pessoas ainda discutindo no caminho. Lá em Marcos fala essa mesma história aqui relatada. E fala que ao chegar em Cafarnaum, os discípulos estavam meio que bicudos, como se fala lá no Nordeste, né? Um de bico com o outro, um zangado com o outro, cabisbaixo, aquele silêncio. E Jesus olha para eles meio que como o pai quando olha para o filho e já sabe que aconteceu alguma coisa. Principalmente mãe, né? Porque mãe tem uma ligação bem maior. E Jesus olhou para os discípulos e falou: O que é que está acontecendo? O que é que houve? E ele percebe que ele sabia que houve uma discussão entre eles, porque eles estavam exatamente discutindo no caminho, na viagem cansativa, discutindo sobre essa realidade. A preocupação deles era meio como que a preocupação, às vezes, de algumas crianças num estado um pouco mais avançado, na pré-adolescência ou na adolescência. Crianças que começam a ter um intelecto um pouco mais desenvolvidos e começam nas suas criancices, na linguagem de criança, a discutir algo que era totalmente sem sentido. Quem é o maior no reino dos céus? E começou aquela discussão e Jesus foi lá e falou: Deixa eu mostrar algo interessante para vocês. E chamou uma criança, pegou nos seus braços e mostrou: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Devemos ser como uma criança. Devemos ser como uma criança, falar sobre criança na semana que se comemora o dia da criança, na semana que alguns pais se sacrificam até, talvez até para substituir uma ausência, e se sacrificam para comprar presentes caros para as crianças. Mas a criança muitas vezes na sua ingenuidade,
A criança na sua característica que lhe é peculiar. A criança na sua sinceridade, ela nos ensina diversas lições, diversas características que a gente deve aprender com elas continuamente. E foi isso que Jesus quis mostrar, pegando aquela criança em seus braços e realizando essa ilustração para os seus discípulos. Discípulos que estavam acostumados a conviver no dia a dia, a entender o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Discípulos talvez como muitos de nós que somos membros de igreja, somos crentes convertidos há muitos anos. E que às vezes aquela linguagem, aquela situação que a gente vive, que a gente sabe, que a gente entende, que já passa nas nossas mentes e muitas vezes nem mais é processada, porque a gente já sabe daquilo. Ah, lá vem o pastor com a mesma coisa de sempre, eu já sei dessa realidade, eu já sei disso. E a palavra parece que nos incomoda. Parece que é meio como aquela situação do pai que fala: Enzo, desce daí, menino. Enzo. E 5 minutos que a gente passa na loja, a loja inteira já sabe o nome da criança. Não sei porquê. Meu filho tão quietinho. Ontem já estava metade da loja chamando: esse é o Enzo. Esse é o abençoado. E os pais falam a mesma coisa. Puxam a orelha. E a gente já sabe. E Jesus, talvez ele fazia isso com os discípulos. Vocês não estão entendendo nada. A discussão de vocês, a intolerância de vocês, a dificuldade que vocês têm de entender o Evangelho. Que dificuldade é essa? O Evangelho é tão simples, tão direto. E a gente tem que aprender, quando a gente pega uma criança, como a Cleide, né, que nos braços, a fragilidade, a criança indefesa. Mas como uma criança indefesa, como uma criança frágil, a gente tem muito a aprender. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender, como Jesus quis ensinar àqueles discípulos. A primeira lição que nós aprendemos com as crianças é a sinceridade do amor dessa criança. Cadê a Mônica? A Mônica vai querer matar. O Murilo não está aí, né? Mas a Salete falou quando o Murilo era pequenininho, falava para ela assim: eu não gosto de você, mas eu quero que você faça aquela salada para mim. Eu não gosto de você, mas eu quero que você faça aquele bolinho de chuva. Eu não gosto de você, mas eu quero que você faça isso. A criança, ela tem um amor sincero, ela é sincera, ela é direta, ela é reta, ela demonstra aquilo que ela realmente pensa, aquilo realmente que ela sente. E essa sinceridade, esse amor sincero das crianças é uma coisa que nos traz a lição. E nós devemos lembrar continuamente desse amor. O amor que é espelhado no amor de Cristo. O amor que nós refletimos, o amor que nós nos incentivamos a cada dia. E quando nós pensamos nesse amor de Cristo, um amor tão sincero, tão real, que Ele aprendeu a me amar. É um amor tão sincero, tão real, que Ele aprendeu a amar cada um de vocês, cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, sendo ainda nós falhos, sendo cada um de nós limitados, fracos, sendo nós ainda imerecedores desse amor tão especial. Mas o amor sincero e real, como as crianças demonstram, é o amor que Cristo quer que nós sigamos a cada dia. Amor sincero. É um amor que é um amor, não um amor egoísta. Tem a fase, é verdade, que a criança ela se torna egoísta e uma das palavras, das frases principais da criança é meu. O negócio que não é dela, ela pega e fala: isso é meu. E ela tem a dificuldade que ela se torna uma criança naquela fase possessiva. E a gente como adulto, a gente como educadores, cada um de nós como educadores das nossas crianças, a gente vai lá incentivar, vai lá ensinar, dizer: olha, não é bem assim, isso aqui não é seu, a criança tem que aprender a dividir.
Mas é interessante que a criança ela tem um amor tão sincero, um amor tão real, um amor tão direto, que ela briga, ela se junta com a prima, ela se junta com o irmão. Dá 5 minutos, estão brigando, cada um está chorando para um lado. Mas não chega nem dar 5 minutos de novo, eles já estão se abraçando e brincando de novo. E eu costumo falar para a Gabi e para o Enzo, eu falo, para a Gabi que já é maior, né? Fala, uma das coisas que meu sogro tem razão é o seguinte, quem ri muito, acaba chorando. Que tá os dois brincando lá, rindo e tal, quando daqui a pouco o Enzo, abençoado, que tem a mãozinha bem leve, aí gira a mão na cara dela, aí vem com tudo. E o choro é certo. Mas não chega a dar 1 minuto, não chega a dar 2 minutos, quando você vai ver, já está tudo de novo acontecendo. Isso é um amor sincero, é um amor puro, é um amor simples, é um amor direto, é um amor que nós, como adultos, nós devemos nos inspirar e nós devemos desejar ser como as crianças, amar sinceramente uns aos outros. Não é você viver uma vida de ilusão, uma vida de você achar que não vai passar uma dificuldade de relacionamento com teu irmão. Não é você viver um conto de fadas e achar que tudo vai ser perfeito. Não é você achar que nunca vai ter um atrito com o teu irmão. Não é como aqueles casais que falam, eu nunca briguei com a minha mulher. Eu falo, é preocupante. Já ouvi casais falando assim, eu falo, eu vou orar mais pelo irmão então. Porque é normal a gente brigar, a gente se desentender, porque nós somos seres diferentes. E o nosso desafio, como está na palavra de Deus, é nós sermos unidos em meio a uma diversidade. Cada um pensa de uma maneira diferente. Cada um se comporta de uma maneira diferente. E a palavra de Deus nos desafia para que nós tenhamos esse amor sincero, independente das circunstâncias, independente da posição social, independente da raça, da cor, do sexo. Devemos amar sinceramente uns aos outros. Devemos ser como crianças e aprender com as crianças a inocência, a ingenuidade da criança. A criança, se você pergunta alguma coisa, se você fala alguma coisa, ela vai entender da maneira mais simples possível. E se você vai usar uma figura de linguagem, você vai comentar de alguém e falar, ih, fulano entrou pelo cano. Aí tinha um desenho que passava na minha época de adolescência, e quem ri aí vai se entregar também, né, da minha idade para lá, que era o Mundo Maravilhoso de Bob. Alguns tentaram se controlar, mas no Mundo Maravilhoso de Bob, quando alguém falava uma expressão assim, o Bob ele já ia imaginando uma criança entrando por dentro de um cano, naquela escuridão sem saída, tentando entender como ia se escapar dali. Não é essa a realidade, mas a inocência, a ingenuidade das crianças é algo que a gente deve aprender a cada dia. Às vezes a gente tem atritos com os nossos irmãos, a gente às vezes tem atrito com a nossa mulher, às vezes você tem atrito com seu marido, às vezes você se desentende com os seus filhos, porque muitas vezes a gente não tem a capacidade de ter uma inocência, de acreditar mais, de entregar a vida dela nas mãos de Deus. Às vezes a gente consegue fazer uma tempestade num copo d'água. Às vezes a gente consegue olhar o lado pior, o lado negativo. Às vezes o teu irmão passa por você e não fala porque ele está com dor de dente. Às vezes ele passa e não fala porque ele está sem óculos e não te enxergou. Às vezes ele está com enxaqueca e por isso é a cara feia dele. E a gente consegue imaginar, diante das nossas inteligências, como seres racionais e adultos que nós somos. E a gente imagina a pior situação, o pior cenário. E as crianças, elas conseguem ser inocentes até ao extremo. E quando você pega uma criança lá como a Kate, que ela chora nos seus braços, é porque ela se sente indefesa pela ingenuidade dela. Ela se sente segura
no braço dos seus pais. Nós devemos lembrar e devemos, como desafio para as nossas vidas, buscar essa inocência das crianças e enxergarmos a vida como realmente a vida é. Como nós falamos hoje pela manhã, nós devemos despertar para o mundo que está ao nosso redor. Enxergar a situação que nós precisamos viver como cristãos. Enxergar da melhor maneira possível, e não com a nossa ótica, não com o nosso ponto de vista, mas sermos desafiados pela palavra. Ingenuidade, inocência, buscar ser dócil como as crianças. Seja como criança, tenha capacidade de descansar sobre os cuidados do Pai. Tenha capacidade de descansar sobre os cuidados dos seus pais. Quando eu falo pai, é pai, mãe. É aquele que cria a criança. É aquele que educa, é aquele que passa segurança para essa criança. Eu pensei até em fazer uma ilustração com Enzo. A dificuldade ia ser quando eu fizesse a ilustração, ele ia falar de novo, e achar que eu estava brincando com ele. Mas se eu colocar o Enzo aqui em cima, ou a Gabi, e eu for para baixo e falar, pula, qual é a atitude deles? Quem é pai aqui sabe. Eles vão pular com um sorriso estampado no rosto. Eles vão pular com uma segurança estampada, porque eles sabem que eles estão seguros no braço do Pai. As crianças fazem isso porque elas sabem que no braço dos seus pais elas estão em total segurança. Devemos ser como crianças. Devemos ser como crianças em lembrar de descansarmos as nossas vidas ao cuidado do nosso Pai. Quando nós crescemos, nós reconhecemos que uma das melhores fases da nossa vida é na fase de criança, de adolescente. Aquela fase que os nossos filhos ficam chorando porque não querem ir para a escola. Quando a gente cresce, a gente fala, como era bom aquele tempo. Um tempo de inocência, um tempo de brincadeira, um tempo que não tinha responsabilidades, um tempo que os problemas não te engoliam, um tempo que as contas não vinham para o seu nome, um tempo que as turbulências, as tribulações não batiam na tua porta. Ou batiam e você não ficava sabendo, porque não vinham diretamente para você. Mas o tempo que aqui a maioria vive, cada um de nós, é um tempo que nós temos as nossas responsabilidades, é um tempo que nós temos os nossos costumes, é um tempo que nós temos as nossas obrigações, é um tempo que nós sofremos as tribulações, as turbulências, as aflições da vida. E como as crianças nós devemos lembrar da palavra de Deus, de entregar as nossas vidas, de entregar o nosso caminho, de entregar todo tipo de tribulação nas mãos do nosso Deus, nas mãos do Pai. Porque assim como as crianças descansam sobre os cuidados dos seus pais, nós devemos descansar nos braços do nosso Pai. A palavra nos desafia a não nos preocuparmos demasiadamente. É verdade que a gente vai se preocupar, a gente vai se limitar, a gente vai se estressar. É verdade que talvez a gente fique alguma noite sem dormir. Porque as aflições, elas estão batendo na nossa porta. Os problemas, eles não pedem licença para entrar no nosso lar. E sem a gente querer, sem a gente permitir, quando a gente vai ver, ele já está convivendo na nossa família. Seja problema financeiro, seja problema de relacionamento, seja um problema de saúde, é um problema que é alheio à tua vontade, é um problema que independente do que você faça, talvez aquele problema não consiga sair. Quando chega nessa situação, nós temos que entregar completamente as nossas vidas
nas mãos do nosso Deus. Seja como criança. A palavra de Deus, ela nos desafia a sermos como criança. Mas ela nos alerta a não sermos crianças. Seja como criança, mas não seja criança. Não seja infantil. Cresça diante da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 2, de 1 a 3, fala: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Esse é o desafio. Seja como criança, mas não seja criança. Cresça diante de Deus. Busque o lado bom, o lado ingênuo, o lado de amor sincero, as características boas que as crianças têm, que nós devemos aprender. Mas cresça espiritualmente, constantemente, na palavra de Deus. Que nós possamos desejar, como a música que nós vamos cantar, que nós possamos desejar constantemente a sermos como crianças, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Deus abençoe.